Europa 2018. Do Reino Unido à Alemanha, da Suécia à Grécia, a política de extrema-direita está em ascensão. Alimentados pela xenofobia e sob a promessa de lutar pelos direitos dos europeus brancos, esses grupos, uma vez marginalizados, estão começando a atrair muitos seguidores. É uma imagem chocante. Mas não é a primeira vez que o mundo passa por isso. Muitos desses movimentos têm uma ligação de quase 100 anos a um homem. O italiano Benito Mussolini. Mussolini foi considerado um palhaço, um tirano inferior, que governava na sombra de Hitler e Stalin. Mas ele não era discípulo de ninguém. Ouvimos por anos que Hitler tinha ensinado tudo que Mussolini sabia, mas na verdade foi o oposto. Anos antes do Terceiro Reich, Mussolini foi o arquiteto de um movimento que afundaria o continente na escuridão. O movimento era o fascismo. Do enfraquecimento dos magistrados à doutrinação de crianças, Mussolini iniciou táticas que outros ditadores utilizariam para assumir o poder. Sem nenhuma dúvida, Mussolini fez um manual de como destruir a democracia. Como este filho de ferreiro conseguiu escrever capítulos importantes do Estatuto dos Ditadores e se tornar um César moderno? Ditaduras tiveram um enorme impacto nos eventos do século passado. Esses ditadores acabaram aprendendo uns com os outros. Eles são diferentes, mas muitos usam as mesmas táticas. Eles usam o medo, a propaganda, controlam as elites, criam inimigos, incitam o culto à E personalidade. usam a violência. essas são as táticas que ditadores utilizam para se manter no poder. Ditadores, o livro de regras. Benito Mussolini. Benito Mussolini nasceu em 1883, num vilarejo de Predápio, ao norte da Itália. Seu pai era ferreiro e sua mãe professora. Quando ainda era criança, o comportamento de Mussolini já indicava o homem que ele seria. Mussolini tinha um temperamento violento, ele era desordeiro na escola. Ele, inclusive, esfaqueou um colega de classe com uma tesoura. Havia outros elementos da personalidade dele que eram bem óbvias desde muito cedo, como o fato de ele gostar de violência. Ele foi expulso aos 11 anos de idade por esfaquear um colega de classe, uma coisa que ele fez várias vezes e sempre se prejudicava por esfaquear pessoas. Mussolini virou um jovem irritado. Parte de sua fúria era direcionada ao passado de seu país. Era um novo século, mas a maior parte da Itália permanecia numa sociedade quase feudal. Embora se tratasse de uma democracia limitada, muito do poder ficava com o rei e seus ministros. A riqueza era concentrada nas mãos de latifundiários e magnatas. A maioria da população era rural e pobre. Como milhões de seus conterrâneos abandonaram a Itália para conseguir uma vida melhor no exterior, Mussolini ficou determinado a mudar o seu país para melhor. Mas não sabia como. Embora não fosse um homem religioso, ele se achava muito parecido com Hitler, que era um homem de providência, alguém escolhido quase que divinamente para curar as feridas da Itália. Exatamente como o pai, Mussolini foi atraído a uma forma extrema de socialismo, que reivindicava uma revolução violenta para tirar a riqueza dos ricos e dividi-la entre os pobres. Mussolini tinha um temperamento rebelde, cabeça quente. Ele queria se livrar de tudo, ele gostava de tumulto. Era um homem violento que queria usar a violência por motivos tanto políticos quanto pessoais, desde o início. Ele tinha conflitos frequentes com a lei devido à sua natureza violenta. Julho de 1903. Depois de se mudar para perto da Suíça, Mussolini foi preso por supostamente tentar incitar uma revolução. Ele foi deportado para a Itália. Eu acho interessante que ele tenha entrado e saído da prisão tantas vezes. Quando ele tinha 20 anos, ele voltou e
Teve uma vida difícil, tentando fugir da polícia e sendo julgado em vários casos. Mas Mussolini era mais do que um causador de problemas. Desde jovem, ele era um escritor talentoso. E quanto mais aperfeiçoava sua arte, mais ele descobria como a língua podia ser a ferramenta certa para moldar uma nação. Logo, ele ficou famoso como um jornalista socialista proeminente. Ele era um jornalista muito influente. Mussolini sabia o que enfatizar. Sabia como jogar com os medos das pessoas e sabia como jogar com os sonhos delas. Em 1912, Mussolini foi contratado como editor do Avanti, o principal jornal socialista da Itália. Sob sua chefia, a tiragem disparou de 20 mil para 100 mil exemplares. Mussolini devia estar se sentindo ótimo, afinal era um jornalista engajado escrevendo para um dos principais jornais da Itália. Mas havia um problema. Ele estava perdendo a fé. O socialismo parecia caminhar muito devagar para esse homem de ação. Ele foi exposto a um novo movimento que celebrava velocidade, poder e violência. Eles se chamavam de futuristas e suas ideias plantariam as sementes do fascismo em Mussolini. O futurismo era um movimento artístico, cultural e intelectual fundado em 1909 por um grupo de artistas italianos. Eles queriam uma arte, uma cultura de velocidade, de movimento, de tecnologia. Os futuristas enalteciam ação, aventura, violência e sua máxima expressão, a guerra. Antes da Primeira Guerra, muitas pessoas acolhiam a ideia da guerra sem a noção de como seria terrível, é claro, pois seria como uma força purificante para a decadência que dominava a sociedade. Havia uma citação famosa de um dos manifestos futuristas: "Guerra, a única higiene do mundo." Agosto de 1914. Os futuristas comemoraram o início da carnificina da Primeira Guerra Mundial. Mussolini pediu para a Itália entrar no conflito, mas os socialistas se opuseram à guerra e, temendo que a classe trabalhadora de ambos os lados fosse ao campo de batalha, expulsaram Mussolini do partido. Para o jovem instigador, foi um passo importante no caminho à ditadura. Ele deixou o cargo de editor do Avanti, o jornal socialista italiano, e fundou o que seria o jornal fascista Il Popolo d'Italia. Financiado por industrialistas ricos que eram favoráveis à guerra, Mussolini usou a escrita para glorificar a guerra. Em 1915, a Itália entrou na Grande Guerra ao lado da Grã-Bretanha, França e Rússia. Mussolini finalmente podia fazer mais do que somente escrever sobre a guerra. Ele mesmo foi à luta. No campo de batalha, ele testemunhou o poder do nacionalismo e percebeu como isso poderia motivar os homens a entrarem em ação. Ele concluiu que se o nacionalismo podia levar homens a entrar em guerra, também poderia alimentar uma revolução. Eu acho que ele percebeu que o poder do nacionalismo era uma grande base para um partido político. Em fevereiro de 1917, Mussolini foi ferido e retornou a Milão. Lá ele começou a criar uma nova ideologia política que combinava o amor dos futuristas pela guerra com o nacionalismo que ele presenciou nas trincheiras. O nome da ideologia era fascismo. É difícil avaliar o quanto foi revolucionário. Era um novo sistema político. O fascismo pegava certas coisas da esquerda, como a revolução, e misturava com uma doutrina nacionalista e imperialista. Era uma ideologia completamente nova. O fascismo celebrava a força militar, a extrema devoção ao país e a superioridade do povo italiano. Ele também foi construído em torno de uma promessa: restaurar a Itália à grandiosidade da Roma antiga. Até o nome fascismo era uma tentativa de ligar o movimento ao passado glorioso da Itália. O nome vem de fasci, palavra latina para o feixe de varas que simbolizava autoridade e poder nos tempos de César. Ele difundia a ideia de que iria fazer a Itália grande novamente, a Itália
Desde a época do Império Romano, tinha sido judiada em esfera internacional. Ele falava coisas como: os italianos são vistos como comedores de espaguete e tocadores de bandolim, mas os italianos serão guerreiros, e ele iria criar o novo homem fascista. Aos 35 anos, o rebelde finalmente encontrou sua causa. Por meio de discursos e por meio de seu jornal, Mussolini espalhou a nova ideologia. As ideias de Mussolini encontraram solo fértil entre seus companheiros soldados. Eles saíam da guerra e voltavam com lembranças de toda aquela violência. Ficavam em choque e tinham o que chamamos hoje de transtorno de estresse pós-traumático. Mussolini reuniu todos esses soldados traumatizados. Em Milão e depois por todo o norte, ele juntou um grupo de verdadeiros seguidores. Eles se autodenominavam Camisas Negras. O uniforme deles foi inspirado no uniforme da Arditi, a brigada de elite italiana da Primeira Guerra Mundial. Mussolini realizou uma reunião com futuristas e veteranos de guerra em 23 de março. Foi uma reunião de pessoas meio estranhas, porque 50 delas decidiram formar o primeiro movimento fascista. Mussolini tinha um grupo, mas ele queria um exército. E para formar um, ele usou uma ferramenta essencial da ditadura. Uma das ferramentas mais importantes de qualquer ditadura é a criação de um inimigo. Eles precisam ter algum tipo de inimigo para usar como bode expiatório. É como uma força unificadora que estimula o público e a elite a seguir as regras. Realmente, para que um ditador nunca seja desafiado, as pessoas precisam acreditar que ele realmente as protege e que impede que o país caia nas mãos dos vizinhos e de inimigos internos nada confiáveis. Mussolini não precisou de muito esforço para achar seu inimigo ideal. 2 anos antes, em outubro de 1917, a Revolução Comunista de Vladimir Lenin criou um terremoto político que foi sentido no mundo todo. Para muitos, aquele era o fim do capitalismo, o fim da propriedade privada, o fim de Deus. O comunismo aterrorizava as pessoas por causa das mudanças que ele poderia trazer. A emancipação dos trabalhadores, destruição do capital. Seguindo o fim da guerra, a inflação e o desemprego pairavam por toda a Itália. E o apelo do comunismo começou a se espalhar. Havia um sentimento de emergência na Itália após a Primeira Guerra. O Partido Comunista tinha acabado de ser fundado imediatamente após a Revolução Russa. O Partido Socialista estava crescendo rapidamente. Os direitos trabalhistas estavam levando a ocupações das fábricas. Era uma situação que alguns chamavam de guerra civil. Em 1920, mais de 2 milhões de trabalhadores italianos participaram de 2.000 greves. Fábricas foram fechadas. As produções pararam. O governo elegido democraticamente parecia não ter forças para dar fim ao caos. A Itália aparentava estar à beira da revolução. E Mussolini afirmou que os fascistas eram os únicos que poderiam impedi-la. Roma, 1920. Com uma onda de greves ameaçando acabar com a economia da Itália, Benito Mussolini declara que a nação beirava uma revolução comunista. Uma coisa que homens poderosos sabem fazer é como virar um profeta da desgraça. E isso vai contra o senso comum para os políticos. Você nunca imaginaria um político dizendo para o povo: vocês estão condenados, como uma política negativa. Mas o que os homens poderosos fazem, e Mussolini foi o primeiro a realmente se especializar em fazer isso, é dizer: tudo está quebrando, tudo está em declínio, mas eu reverterei a degeneração, eu sou o salvador de vocês. Mussolini escreveu um apelo à nação, convocando cada soldado para se juntar à luta contra os comunistas. Ele levou a mensagem às ruas, fazendo reuniões e dando discursos. Mussolini sabia muito bem como deixar o povo preocupado com o comunismo. Ele patologizava o comunismo e falava dos ratos que vinham do leste e traziam doenças contagiosas.
Os alertas de Mussolini atraíam aliados à causa fascista. Magnatas e latifundiários ofereciam apoio financeiro. Os números dos camisas negras aumentavam, já que mais homens respondiam ao chamado para acabar com a Onda Vermelha. Para ter sucesso em sua promessa de acabar com a crise, Mussolini aplicou outra tática da ditadura. A maioria dos ditadores usa violência e força para acabar com divergências dentro do regime e ameaçar a oposição. Entretanto, Mussolini usava força e violência de uma forma completamente diferente. Os fascistas glorificavam o uso da violência. Eles deixavam bem claro que também usariam a violência para alcançar as metas do Estado, não importava o custo. O exército fascista começou a atacar os comunistas publicamente. Eles iam a várias cidades e destruíam fisicamente as sedes dos sindicatos e assassinavam e espancavam líderes socialistas. A violência esquadrista era muito traumatizante, porque era a um nível local. Eles queimavam as casas das pessoas e atacavam os civis nas ruas. Quando os ataques chegaram ao fim, Mussolini afirmou que os fascistas tinham ajudado a restabelecer a ordem. Seu próximo passo marcou uma grande mudança de estratégia. Ele ajudou a criar um partido político fascista e se preparou para se candidatar às eleições seguintes. Acho que uma das contradições é que ele era uma pessoa de temperamento revolucionário no início, mas podia entrar em acordo e trabalhar com o sistema quando fosse preciso. 15 de maio de 1921. Mussolini e um grupo de fascistas foram eleitos ao parlamento. O fascismo era mais do que uma ideologia. Era uma força política. Mas estava claro que Mussolini não tinha nenhuma intenção de seguir as regras da democracia. De modo geral, os fascistas odeiam a democracia, mesmo quando aceitam que é necessário agir dentro de suas restrições. Eles viam o liberalismo como ultrapassado e como uma coisa que pertencia ao século XIX. O século XX era destinado a homens de ação. Somente 18 meses após ter sido eleito, Mussolini e um grupo de fascistas idealizaram um plano para acabar com a democracia da Itália. Mais uma vez, Mussolini recorreu à violência para conseguir o que queria. Ele acreditava que a mudança só poderia vir por meio de conflitos violentos, não por meio de eleições, de mudanças culturais e sociais. As mudanças tinham que vir de formas sofridas e violentas, por meio de insurreição. Outubro de 1922. 30.000 camisas negras marcharam em Roma, tomando escritórios importantes do governo e estações de trem ao longo do caminho. Mussolini exigiu que o rei Vítor Emanuel o nomeasse primeiro-ministro, uma posição crucial no parlamento. Como a Itália era uma democracia, o rei ainda tinha o poder de nomear o primeiro-ministro. Se o rei não cumprisse o desejo de Mussolini, a horda fascista atacaria a capital e tomaria o poder. Mas Mussolini estava jogando um jogo perigoso. O rei também comandava o exército e a força policial nacional. E com uma única ordem ele poderia esmagar Mussolini e seu movimento. Mas o rei e seus principais ministros hesitaram. Eles tinham medo de uma guerra civil, eles tinham medo da anarquia e talvez de uma revolta socialista também. Por 2 dias, Roma se preparou para a guerra civil. A marcha em Roma foi muito interessante como um exemplo de guerra psicológica. Havia somente 30.000 camisas negras numa nação de mais de 40 milhões, com exército e polícia leais ao rei. Mas no fim, o rei cedeu e ofereceu o prêmio a Mussolini: o gabinete do primeiro-ministro. Muitas pessoas, inclusive o rei, não só tinham medo da esquerda, como estavam cansados de toda a turbulência no geral.
E eles pensaram, bom, nossa política está mal das pernas, talvez esse homem conserte. Então era como fazer um acordo com o diabo. A forma que Mussolini adquiriu poder em 1922 serviu como uma lição para o resto do século XX até hoje. Muitas pessoas o apoiavam porque achavam que poderiam controlá-lo, que ele fosse só um cabeça-quente e que depois que o colocassem no governo, até mesmo como primeiro-ministro, ele se acalmaria. E isso provou ser um erro fatal. Mussolini conseguiu chegar ao topo. Mas o poder real no governo iria para o partido político com o maior número de representantes. Os fascistas eram poucos. Mussolini estava determinado a mudar isso. 6 de abril de 1924, dia da eleição. Fascistas criminosos foram colocados do lado de fora dos locais de votação por todo o país. Suas instruções: pegar o primeiro homem a deixar a cabine de votação e espancá-lo por não votar nos fascistas. Não importava em quem ele tinha votado. O espancamento serviria de aviso para aqueles que estavam na fila para votar. Por meio da violência, intimidação e fraude eleitoral, os fascistas ficaram com 65% dos assentos no parlamento. A vitória os concedeu uma majoritariedade e, aparentemente, um poder esmagador. Mas uma forte oposição ainda permanecia no parlamento. Giacomo Matteotti, um líder político de esquerda, solicitou que a eleição fosse anulada. Matteotti foi um líder corajoso, inclusive ele foi atacado pelos fascistas algumas vezes, mas se recusava a desistir. Ele se impôs e disse em 1924 que a eleição de 6 de abril era inválida por fraude e violência fascistas, e Mussolini considerou isso uma ofensa pessoal. Ele se recusou a ceder e a se vender, e acho que por isso ele era uma ameaça a Mussolini. Mais uma vez, o problema seria resolvido com violência. Pouco depois de denunciar Mussolini, Matteotti foi sequestrado por um grupo de fascistas armados. Ele nunca mais foi visto com vida. 2 meses depois, seu corpo foi encontrado no esgoto fora de Roma. Embora não houvesse nenhuma prova, muitos acreditavam que Mussolini estivesse por trás do assassinato. Quanto mais poder ganhava, Mussolini ficava mais descontrolado. Mas dessa vez, ele pode ter ido longe demais. Após a morte do político rival, o governo fascista de Benito Mussolini enfrentou um desafio ainda maior. O assassinato de Matteotti e o protesto público eram as maiores crises que ele já tinha enfrentado. Até os veteranos que tinham estado com ele desde 1919 começaram a mudar de lado. Mussolini devia agir rapidamente, mas em vez de negar seu envolvimento no crime, ele fez algo extraordinário. Mussolini declarou: "Eu, e somente eu, assumo total responsabilidade política e moral por tudo o que aconteceu." A maioria dos políticos não gostaria de ser tão abertamente associado com um assassinato político. Mas o fascismo foi construído sobre a violência e ele tinha chegado ao poder com violência. Então já era hora de Mussolini se gabar de que estava acima da lei. Para acabar com quaisquer dúvidas sobre quem estava no comando, ele adotou o nome Il Duce, líder em latim. Mussolini declarou abertamente no parlamento o início de sua ditadura. Ele seguiu em frente para enfraquecer a base de qualquer sociedade democrática, criou um sistema judicial independente e afastou os 2 juízes que lideravam a investigação do assassinato. Então, em julho de 1925, anunciou anistia para os homens acusados do crime. Os assassinos de Matteotti foram soltos. Pelos 2 anos seguintes, Mussolini sistematicamente destruiu instituições democráticas remanescentes na Itália.
Ele endureceu a censura da imprensa, banindo qualquer cobertura negativa. Esquadrões fascistas atacavam lojas que vendiam jornais dissidentes. Embora alguns dos grandes jornais, como o Corriere della Sera, tivessem centenas de milhares de exemplares em circulação, eles não podiam mais relatar as notícias. Eles só podiam publicar sobre a grandeza de Mussolini. 1929. Somente 10 anos após o nascimento de seu movimento fascista, Mussolini tinha controle quase completo da Itália. Agora, para garantir a devoção da geração seguinte de italianos, ele usou outra tática do Estatuto dos Ditadores. A doutrinação é um tipo de lavagem cerebral projetada para criar devoção fanática ao líder e justificar a severidade do regime. Ver aquela ditadura desde muito cedo começaria a doutrinar o povo. Isso aconteceria durante a infância, quando estamos mais propensos a absorver esse tipo de informação, internalizá-la e realmente acreditar nela. Ele queria convencer as pessoas de que não havia outro caminho, não havia alternativa. Aquele era o único tipo de governo que poderia satisfazer a nação. Nas escolas, os livros antigos foram trocados por versões pró-fascistas. Até mesmo a capa de um livro de exercícios era uma oportunidade de promover o regime. Mussolini anunciou: a qualquer hora de qualquer dia, eu posso dizer o livro e a página que cada criança está estudando na Itália. Mussolini estava muito envolvido em difundir a mensagem do fascismo, não só porque ele era jornalista, mas porque ele entendia os mecanismos da doutrinação em massa. Os slogans que ele criava para cada ocasião não circulavam apenas nos livros. Eles também estavam em prédios, em camisetas, às vezes até em móveis, estavam em todo lugar, assim como a imagem dele. Havia uma coisa chamada os 10 Mandamentos Fascistas. Na metade dos anos 30, as crianças nas escolas e até na faculdade tinham que decorar. Um dos mandamentos era: Mussolini está sempre certo. Transformar os jovens em fascistas comprometidos e até fanáticos era o centro da ideologia fascista. Mussolini não se autodenominava um homem do povo, mas o primeiro e único líder da nação. A forma com que Mussolini moldou a própria imagem e fez com que os estrangeiros o vissem como um dos grandes Césares da modernidade era um reflexo de como ele se via e também de como ele representava a nova Itália. Para fortalecer seus laços com a nação, Mussolini aperfeiçoou a arte de se conectar com o público. A Itália fascista agora é uma equipe tão bem organizada em todas as suas formas que não pode ser destruída. Mussolini podia ser um orador muito poderoso, pomposo, peito para fora, gritando às multidões. Falar para milhares e milhares de pessoas nessas assembleias era uma coisa que Mussolini tinha aperfeiçoado. As ações de Mussolini rapidamente alcançaram admiradores de fora da Itália. Um em particular observou atentamente sua subida meteórica até o poder. 30 de janeiro de 1933. Adolf Hitler assumiu o controle do governo eleito democraticamente da Alemanha. Ele fez isso usando muitas das mesmas táticas introduzidas por Mussolini. O exército particular de Hitler, os camisas pardas, as reuniões de massa, até a saudação nazista, tudo isso já tinha sido feito por Mussolini. Passamos anos achando que Hitler tinha ensinado a Mussolini tudo o que ele sabia, mas na verdade foi o oposto. Quando Hitler chegou ao poder, Mussolini já estava lá há 11 anos.
Pessoas como Hitler foram imensamente influenciadas por ele e a Marcha sobre Roma foi uma ação que Hitler quis copiar da cartilha de Mussolini. Mas apesar de todos os esforços, na metade dos anos de 1930, Mussolini passou a enfrentar problemas que a propaganda e a doutrinação não poderiam resolver. A economia estava indo mal, o desemprego estava crescendo e o descontentamento estava começando a se espalhar. Para ajudar a recuperar o controle, Mussolini usou outra tática-chave da ditadura. Muitas vezes, ditadores querem fazer guerra porque é uma distração. É uma forma de reunir todo mundo sob algum tipo de bandeira nacionalista. É uma forma de se distrair das políticas terríveis ou de desempenhos ruins. É uma forma de prevenir que a oposição desafie a ditadura, porque fazendo isso, eles seriam vistos como desleais. Mussolini queria muito ir para a guerra, porque ele queria reunir o público sob uma bandeira, sob um objetivo nacionalista. Ele disse para o povo que o momento de realizar a promessa principal do fascismo havia chegado. Era a hora de construir um império. Após quase 15 anos no poder, o ditador italiano Benito Mussolini prometeu criar um império para a Itália. Mas em 1935 isso não era fácil. Ao longo de 100 anos, as potências ocidentais haviam colonizado a maior parte do mundo em desenvolvimento. Restavam poucas nações independentes. Uma era a Etiópia, uma nação que a Itália havia tentado conquistar na virada do último século. A questão da Etiópia é uma questão difícil. Certamente ele estava tentando criar um império. Mas lembre-se que a Etiópia, apenas 40 anos antes, tinha vencido o exército italiano em Adwa em 1896. Então parte disso era uma questão de reivindicar o que ele via como uma desonra para a Itália em 1935. Essa é a maior assembleia de pessoas da história humana. 20 milhões, mas um só coração, uma vontade, uma decisão. Quase 500 mil de soldados italianos foram enviados para a África. Em 3 de outubro de 1935, as forças italianas invadiram a Etiópia. Embora menos armados, os etíopes ofereceram uma forte resistência. E tendo antecipado uma rápida vitória militar, Mussolini ficou frustrado. Eu acho que Mussolini fantasiou que aquela seria uma guerra rápida, uma guerra curta, mas não foi. Então iniciaram uma tática de guerra total assim que se depararam com a resistência. Eles partiram para as armas químicas que tinham sido banidas depois da Primeira Guerra Mundial. Mussolini ordenou que seus generais queimassem vilarejos etíopes e usassem gás venenoso nos civis. Mais de 300 toneladas do gás mostarda mortal foram usadas contra alvos civis. Estamos falando de ataques aéreos contra caminhões da Cruz Vermelha, gás venenoso. Ele quebrou todas as normas das convenções de Genebra. Embora a comunidade internacional condenasse os métodos de Mussolini, não fazia nada para pôr um fim à carnificina. 5 de maio de 1936. Após 7 meses de luta dolorosa, Mussolini declarou vitória em nome do fascismo. Ele anunciou com orgulho o nascimento de um novo Império Romano. A guerra finalmente acabou! A Etiópia é italiana! O ditador ficou com o império, mas o custo foi alto. Mais de 1.000 soldados italianos foram mortos ou feridos. A luta tirou a vida de mais de 400 mil etíopes.
A invasão de Mussolini foi condenada pelo mundo, mas aplaudida por Adolf Hitler, companheiro ditador. Encorajado pelo ato imprudente de Mussolini e pelo fato das democracias ocidentais não terem feito nada a respeito, Hitler fez sua própria aposta para construir um império. Em 13 de março de 1938, as forças de Hitler conquistaram a Áustria e, apenas 12 meses mais tarde, a Tchecoslováquia. Depois, no dia 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Era um passo que teria consequências titânicas para Mussolini e o mundo inteiro. Mussolini realmente acreditava que os nazistas ficariam do lado vencedor e que haveria uma nova ordem nazi-fascista na Europa. E ele estava vendo como a Guerra Relâmpago Alemã estava funcionando. Mussolini vê uma oportunidade. Há muito ele sonhava em transformar a Itália num poder supremo no Mediterrâneo. E a guerra daria a ele a chance de tornar isso realidade. Mas os generais alertaram Mussolini, pois o exército não estava preparado para a guerra. O batalhão etíope tinha arruinado a tesouraria. E muitos soldados agora não tinham uniformes, quanto mais armas modernas. Havia preocupações na hierarquia fascista sobre a preparação dos militares italianos. Havia pessoas na hierarquia fascista que não queriam lutar na guerra ao lado dos nazistas. Eles estavam bem divididos. Mussolini não seria persuadido. Em junho de 1940, ele declarou guerra contra os aliados. Desejando tornar a Itália um poder dominante no Mediterrâneo, Mussolini lança uma guerra em 2 frontes. Suas tropas foram enviadas ao Egito para tomar o Canal de Suez. Depois, eles atacaram a Grécia. Mas o exército grego revidou. E em pouco tempo, os italianos entraram na defensiva. Como os generais haviam previsto, a Itália estava lamentavelmente despreparada para a batalha contra adversários totalmente equipados. Foi um desastre. Mais de 150 mil italianos foram mortos ou feridos durante a batalha. E foi ainda pior no norte da África. Em outubro de 1942, o exército estava quase acabado. Eles continuavam perdendo as batalhas. Eles perderam na Grécia, perderam no norte da África. Então a mente militar da Itália começou a ser vista como uma falácia rapidamente. Mas o pior ainda estava por vir. 10 de julho de 1943. Depois de expulsarem as forças de Hitler e Mussolini do norte da África, os aliados iniciaram uma invasão à Itália. 150 mil soldados aliados atacaram a ilha da Sicília. Cansados de Mussolini e da guerra, muitos italianos receberam os invasores como libertadores. Il Duce quase desapareceu para o povo. Mussolini, que foi onipresente por todas essas décadas, desapareceu da vida pública. Ele não fazia mais discursos no rádio, não era visto em público, talvez a rua não fosse mais segura para ele. Enquanto Mussolini se escondia do público, furioso com sua ineficiência na guerra, oficiais militares de alta patente e fascistas se reuniram com o rei para planejar a queda de Il Duce. Após a invasão da Itália pelos aliados, fascistas de alto escalão desenvolveram uma trama para derrubar Benito Mussolini. Eles perceberam que a Itália estava perdida, que o poder da Itália não estava nem perto como a propaganda dizia que estava. E eu acho que, assim que o Conselho Fascista dos Deputados percebeu que a guerra estava chegando às praias italianas, tudo estava acabado para Mussolini. Sem saber do golpe planejado, em 24 de julho, Mussolini foi convidado a se encontrar com o Grande Conselho do Fascismo, formado por conselheiros de alto escalão.
Eles fizeram uma votação para decidir se Mussolini deveria ou não continuar a governar e ele perdeu a votação. Eu acho que ele ficou totalmente chocado. Acho que ele não imaginava isso. Sem o apoio dos militares, ele não tinha poder para parar a conspiração. As elites se viraram contra Mussolini porque ele estava afundando o país. O esforço de guerra estava indo muito, muito mal. E ele estava cometendo erro atrás de erro atrás de erro. O rei o colocou em prisão domiciliar e depois o mandou a um hospital militar em Gran Sasso. Mussolini ficou mantido sob vigilância no alto de uma montanha. Mas ele não foi totalmente abandonado. Ele ainda tinha um aliado, e era um importante. No dia 9 de setembro, Hitler soube que os aliados tinham iniciado uma invasão ao continente italiano. Ele enviou várias divisões de soldados à Itália para proteger a Alemanha das aproximações do Sul. Depois, Hitler ordenou um dos mais ousados resgates da guerra. Ele enviou um esquadrão de elite de comandos para libertar Mussolini de uma prisão no alto de uma montanha. Após aterrissarem seus planadores, eles surpreenderam os captores de Mussolini e o resgataram sem disparar nenhum tiro. Depois que Mussolini foi resgatado pelos soldados da SS, ele chegou à base de Hitler e a primeira coisa que ele disse supostamente foi: "Estou aqui para receber ordens". Eu acho que isso descreve claramente a mudança na relação entre Hitler e Mussolini. O pupilo não era mais o tutor e Mussolini não tinha mais cartas para jogar. Hitler instalou Mussolini como líder do extenso território que estava agora sob controle alemão na época. Uma vez grande ditador, agora marionete de Hitler. E como os aliados continuavam a pressionar o norte, Mussolini só podia exercer uma falsa autoridade. Mas o tempo de Mussolini como lacaio de Hitler não duraria muito. Com o avanço dos aliados pelo sul e partisãs antifascistas tomando o controle de vilarejos ao norte, seu estado fantoche desmorona. Mussolini e Clara Petacci, sua amante por 10 anos, precisavam fugir ou seriam capturados. Ele estava despedaçado. Ele pensou em ir para a Suíça, pensou em se entregar ou para os aliados ou para os partisãs. No fim, eles decidem escapar para a Áustria. 28 de abril de 1945. Como o exército alemão tinha recuado, Mussolini e Petacci fazem uma corrida desesperada para a fronteira austríaca. O caminhão deles estava parado perto do lago de Como. Embora ele estivesse vestido como um soldado austríaco, o rosto mais familiar da Itália não passaria despercebido. No fim, ele foi pego por um grupo de partisãs, que reconheceu Mussolini com um sobretudo e um uniforme militar austríaco. Os partisãs organizaram um tribunal improvisado e, depois de declararem Mussolini culpado de traição, eles o condenam à morte por fuzilamento. O cadáver de Mussolini foi levado a Milão para ser exposto a uma multidão enfurecida. O corpo de Mussolini, Clara Petacci e vários outros líderes, os extremistas verdadeiros, os mais radicais, foram pendurados num posto de gasolina de Milão para a multidão tirar sarro. Quase 25 anos após o seu início, a Revolução Fascista de Mussolini chegou à sua conclusão sangrenta. Ao fim da guerra,
o povo italiano virou as costas à ideologia de violência e criou uma república democrática que hoje está em sua 7ª década. Mas Mussolini não foi esquecido. Quase 70 anos após a sua queda, a cidade de Predápio, onde ele nasceu, é um destino para peregrinos neofascistas. Há pessoas na Itália que realmente se lembram do período fascista com admiração. Para eles era uma época de grandeza nacional em que as coisas funcionavam, uma época de lei e ordem. Para muitos italianos foi um período de grandiosidade, porque a Itália era respeitada internacionalmente. O fascismo voltou a atrair pessoas porque, de certa forma, estamos passando por um momento parecido com o período pós-Primeira Guerra. Há muita apreensão econômica, muita preocupação sobre todas as mudanças demográficas e sobre as populações migrantes. Nesse caso, os imigrantes são um novo inimigo. As pessoas estão começando a lembrar de como Mussolini tentou fazer a Itália crescer e estão esquecendo todos os horrores da ditadura e do período que se seguiu. Nós esquecemos Mussolini por nossa conta e risco, porque muitos dos sinais e sintomas do fascismo estão de volta. O desejo por um homem poderoso, a ascensão do racismo, a necessidade de bodes expiatórios, a insatisfação com formas tradicionais de governo. Tudo isso está voltando e nós precisamos nos lembrar da lição do homem poderoso, que é tirania